O recado de Deus está no livro de Lucas, no capítulo 18, no versículo 27. Assim diz o texto sagrado, um versículo apenas. Mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis. Novamente. As coisas que são impossíveis aos homens são. Que o Espírito de Deus digne-se abençoar o texto sagrado que serve como referência para a mensagem desta noite. Em nome de Jesus, todos digam amém. Amém. Nós temos limites. O ser humano tem limites. Mesmo que você tenha um largo potencial, você tem limites. Todos nós. Não importa a santidade, não importa a estrutura física, a idade, todos nós temos limites. Existem coisas que são possíveis e existe o limite delas, onde você entra na impossibilidade. A medicina evoluiu, cresceu, mas a medicina tem limites. Já vi médico dizer assim: agora o meu alcance acabou. Alguns mais generosos, cristãos ou não, dizem: olha, agora é com Deus, porque aqui parou. Durante alguns anos eu fiz parte de uma equipe de trabalho multidisciplinar que cuidava dos pacientes paliativos. E os pacientes paliativos eram exatamente aqueles que entrou no limite da impossibilidade. A mecânica tem limite. Você leva o teu carro lá e ele diz: olha, não tem conserto. Fundiu. Agora é abrir tudo, fazer tudo, retificar todas as coisas ou trocar. Acabou. Existem consertos que não são possíveis. Na vida, você tem que considerar essa possibilidade. O texto que nós lemos é algo que nos direciona a Deus. Nós temos limites. Ele não tem. O possível você faz. Aliás, é bom você aprender. Porque alguns preguiçosos não fazem nem o possível. Por isso que a palavra de Deus vai ter com a formiga, seu preguiçoso. É aquelas pessoas que não fazem nem o básico, e algumas pessoas não fazem nem o que é possível. O que é possível você faça. É para você fazer. E o próprio Deus diga: faça o possível. Mas aprenda que o impossível você pede a Deus para que Ele faça. Quando você entra a fazer o impossível, você cria problemas para a tua vida. Nunca brinque de Deus. O que é de Deus, é de Deus. E Ele vai fazer. Mas aquilo que é dele, é para Ele fazer. E você deixa que Ele faça. Você quer ver? A história conta
uma experiência de alguém que quis dar um jeitinho nas coisas de Deus. O patriarca Abraão recebe a bênção sobre sua herdade, sobre a sua descendência, e fala que ele, um casal avançada idade, teriam filhos. Sara era estéril. Conta o texto que ela não aguentou esperar. Então ela chama Abraão e diz: Abraão, meu marido, temos uma promessa aí de uma nação futura. E eu não posso ajudar. O problema está em mim. Então vou colocar a minha escrava Agar à sua disposição, para que você possa ir entrando nela, gerar o filho que vai nos dar continuidade. Abraão aceitou a ideia, deitou-se com Agar e gerou Ismael. Olha o que significa você brincar de Deus. Ismael é o pai dos árabes. São os maiores inimigos de Israel até o dia de hoje. Então você imagina alguma coisa lá de trás refletindo agora. Quando você brinca de Deus, você mexe na história, você mexe na estrutura. Tem reflexos profundos sobre a tua vida. Não brinque de Deus. O impossível é de Deus. Não queira fazer. Deus sempre diz que você cuida do possível. Não tenha medo do difícil. O difícil e o possível estão aí no mesmo conjunto. Não tenha medo da dificuldade. Medo da dificuldade tem quem é preguiçoso. Não tenha medo de enfrentar nenhuma adversidade, nenhuma delas. Mas saiba que quando a coisa chega no impossível, você para e declara: Deus, isto é para mim impossível. E agora eu peço a sua intervenção. A palavra desta noite é exatamente para dizer ao teu coração de que o impossível é de Deus e o difícil é seu. O possível é seu. E você vai vencer por isso. Sabe o que eu estou atrás? Eu esqueci meu óculos lá. Deus quer que você aprenda esta lição e aplique esta lição na sua vida, na direção de que o Senhor, Ele te dá a condição de enfrentar o impossível. Há muitos anos atrás, nos anos 70, eu estava fazendo o 2º ano de teologia na Palavra da Vida, e nós fazíamos um retiro. Fazíamos um culto de louvor num domingo de manhã. E alguém chega correndo dizendo: o menino caiu na piscina.
Aí parou o louvor, corremos para a piscina. E um menino de 10 anos havia caído na piscina e não havia ninguém, porque todos estavam no culto. Não se sabe exatamente quantos minutos esse menino ficou submerso. Mas sabe-se que era por um tempo suficiente para que ele não tivesse sobrevida. Quando os irmãos mergulharam na piscina e trouxeram o corpo do menino para fora, era claro que ele já não tinha nenhuma chance. Mas entre nós, percebia-se claramente aqueles que confiavam e aqueles que já desistiam. E normalmente aqueles que desistem fácil, aqueles que têm medo da dificuldade, eles entram em murmuração imediata. Fizemos uma tentativa de ressuscitá-lo, de uma respiração boca a boca, não tinha reação. Colocamos no carro e saímos do alto ali de Atibaia para Fernão Dias, correndo para o pronto-socorro de Atibaia. No carro já havia divisão entre aqueles. Por quê? Por que Deus permitiu? Como é que essa coisa pode acontecer durante um culto? E domingo de manhã chegamos no pronto-socorro, estava tranquilo, não tinha movimento, uma cidadezinha linda, né, de repouso. E o menino já aparentemente sem vida. E quando nós entramos, o médico entrou, fechou a porta, ninguém podia entrar mais, e ficou o médico, 2 pastores, pai do menino, enfermeiros, algumas irmãs de caridade que faziam parte ali da comunidade. Então nós repreendemos o povo, diga, este é um momento de dificuldade, se ele morreu ou não importa. Quem tem fé, ajoelha e vamos colocar diante de Deus. A verdade é que de umas 20 pessoas, 2 ou 3 ajoelharam. A maioria já estava indignado com Deus. Me lembro de uma freira que se ajoelhou entre os irmãos de fé. E as palavras daquela senhora eram palavras abençoadas. Ela dizia: Senhor, tu podes. O Senhor pode. Nós não podemos. Mas o Senhor pode. Aqueles poucos irmãos mudaram a história daquele domingo de manhã. Porque passado algum tempo, abriu a porta, o médico saiu e disse: o menino respira. Aí todo mundo virou crente. Dava vontade de dar uma marretada na cabeça daqueles crentes, sabe? Quanta pouca fé, ou nenhuma fé. E o menino foi sendo reabilitado, voltou. Bom, o culto que nós tínhamos interrompido lá na estância veio para o pronto-socorro e incluiu o padre, incluiu a freira, incluiu os crentes, os não crentes, os médicos. E o nego levantava a mão sem nunca ter levantado, o nego dançava sem nunca ter dançado. Todo mundo, era uma bênção. Ninguém perguntava: ué, mas a freira está dançando, o padre está cantando. Porque o nome do Senhor ali era glorificado. O motivo pelo qual Deus responde o impossível é esse: é para que o nome dele seja glorificado. Ele quer responder a você nas coisas mais impossíveis.
para te mostrar durante a tua vida: eu existo, eu estou aqui. Porque não raro a gente diz: será que Deus existe mesmo? Será que não é conversa de gente que não tem o que fazer? E o Senhor manifesta dizendo: eu sou o que sou, como Ele falou a Moisés. Existem coisas na tua vida que são impossíveis de realizar. E eu queria que você cuidasse do possível. Não desistisse do impossível, mas entrega o impossível para Deus. Coloque diante de Deus. Sabe, Deus é uma presença necessária em nossa vida. O Salmo 124, nós pregamos na quarta-feira isso aqui, fala a respeito disso. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolidos vivos, se não fora o Senhor. Nós seríamos engolidos. Se não for o Senhor na tua vida, você já era. Você não só não estaria aqui, mas seria um derrotado, seria um acabado. Nem essa estrutura de vida que você tem, que acha que é tão pouco, pois você não teria nem essa, você não teria nada. O texto diz: engolidos, engolidos. Meu pai é muito importante para mim. Minha mãe é muito importante para mim. A minha família é importante para mim. Os meus amados são importantes para mim. Mas eu sobrevivo sem eles, se preciso for. Mas não sobrevivo sem Deus. Não sobrevivo sem Deus. Eles então nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas ativas teriam passado sobre nossa alma. Bendito seja o Senhor que nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. Nós saímos da arapuca. O diabo nos pegou como passarinho. Ele é chamado de passarinheiro. Mas sabe, o Senhor abriu as mãos e nós saímos deste laço. Sabe, o Senhor disse: Satanás, este passarinho é meu. Sabe, este passarinho você não toca. É isso que você é em relação a Deus. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Por isso que o impossível é dele. O impossível é dele. O impossível é dele. Quando Deus falou para Moisés: sai do Egito, ele saiu. Saíram de mãos cheias. Saíram abençoados. Quando atravessou o mar, que foi um milagre maravilhoso, Moisés fala assim: Deus, tenho uma conversinha aí em particular com o senhor. O povo está com fome. Você imagina mais de 3 milhões de pessoas ali? O povo está com fome. Deus, o Senhor sabe que aqui no deserto, de dia, 50 graus. De noite, 40 negativo. De dia o povo não aguenta. E de noite o povo não suporta. Como é que eu faço?
Moisés deve ter perguntado: Deus, eu reparei aqui, não vi nenhuma lanchonete. Deus, não vi nenhum supermercado. Deus, não vi ar-condicionado em lugar nenhum. Não havia Coca-Cola. Eu não podia ter nascido naquele tempo. Moisés diz: como é que vai ser os pés das crianças? Vai precisar botar sapato, vai ter que calçar. Aí Deus começa a responder. Número 1, relação à comida. Amanhã cedo, manda botar a vasilha para fora da tenda. E eu vou mandar a comida. E ainda o Senhor ainda orientou o povo, diz: avisa o povo que a comida é até de tarde, porque amanhã é outra comida. Eu adoro comer bacalhau, mas não consigo comer bacalhau 2 dias seguidos. Não consigo comer bacalhau uma semana. Eu acho que na Noruega tem muito bacalhau, porque todo mundo lá cansou de comer bacalhau. O povo comia maná com maná. A comida que Deus havia dado. O dia inteiro, maná com maná, maná. O maná não apodrecia, não tinha geladeira. Eu adoro maionese, mas eu como maionese, pronto, tá, é dali correr para o trono. Apodrece. As bactérias são terríveis. O povo comia maná o dia inteiro, naquele calor, matava fome. E aquilo que o pessoal mentalizava era aquilo que eles comiam, e fazia bem, nutria. Comeram maná durante anos, durante décadas. Queridos, você pode estar desempregado, você pode estar com dificuldade financeira, mas nunca vai faltar na tua mesa a comida para os vossos filhos. Olha, se alguém chegar para mim e dizer assim: pastor, acabou a minha comida, eu digo: vamos orar, alguma coisa está errada. Vamos buscar Deus, porque alguma coisa está errada. Porque você pode não ter um tostão no bolso, mas na tua mesa tem o que comer. Amém ou não amém? Se você chegou a esse ponto, diga a Deus: fala o que está errado comigo. Porque deve ter alguma coisa muito errada comigo, que eu preciso consertar. Comida é impossível de Deus. Se você sair na rua aqui pedindo comida, muito pouca gente vai te dar restos. Pouca gente vai te dar algo que seja o melhor que Ele tem. Deus sempre vai cuidar de você. Empregado, não empregado, empresário, não empresário, Deus sempre vai cuidar do impossível. O Senhor Deus deu a Israel algo muito abençoado. De dia, no calor do dia, uma nuvem baixa. E eles andavam debaixo da nuvem. Deus fazia sombrinha para eles. Deus fazia um ar-condicionado, soprava uma brisa abençoada. E eles podiam passar o dia. Já comeram e não vão morrer de insolação. O copertone não tinha sido inventado. Os cânceres de pele não existiam. Israel andava e a nuvem andava sobre eles. Impossível de Deus, queridos. Impossível de Deus. É Deus que cuida da tua casa. Até os filhos teus que estão mais desviados, Deus cuida deles.
Deus está ao lado deles. Deus protege. Deus protege o teu lar, protege o teu andar, a tua entrada e a tua saída. O Senhor está ali ao lado. Os pés das crianças cresciam. Diz o texto sagrado de que o sapato crescia também. Aquele couro espichava no tamanho do pé das crianças. Não precisava de sapato novo. Existem momentos da nossa vida que o Senhor nos sustenta. Aquilo que não cresce, Ele acaba abençoando e acrescentando. E o Senhor cuida de cada passo, de cada detalhe. O nosso Deus é Deus do impossível. Deus do impossível. Você sabe que antigamente nós buscávamos mais a Deus nas coisas impossíveis. Hoje as pessoas querem resolver o impossível. E como você quer resolver o impossível, você não resolve e piora mais e mais e mais. Existem situações que não são racionais. Existem situações que não têm um juízo perfeito, não têm uma avaliação perfeita. E por isso que você não consegue resolver todos os seus problemas. Porque existem inimigos ocultos, existem problemas insolúveis, existem toda sorte de malignidade operando contra você. Como é que você vai achar a porta de saída, se você não tem noção da grandeza do problema, da grandeza do inimigo, do poder de fogo que ele tem? Temos que aprender a conviver com as coisas mais impossíveis. Temos que aprender a lutar dentro das possibilidades. Deus é especialista em causas impossíveis. E hoje, particularmente hoje, neste domingo, chamado do Domingo de Carnaval, Deus quer resolver causas perdidas, aqui entre nós e com os irmãos que nos assistem pela internet. Existem causas que estão perdidas. Eu queria que você pudesse refletir sobre a tua vida. Quais são as causas perdidas que estão aí incomodando a tua vida? Eu queria colocar estas causas perdidas nas mãos de Deus. Eu queria que nós pudéssemos ter uma noção de como Deus interfere na impossibilidade. Nos anos 70 houve um incêndio no prédio Joelma. No prédio Andraus, uns anos antes, eu participei da ajuda. Nós estávamos no quartel do bombeiro, exatamente fazendo uma série de treinamentos. Naquele dia, todos foram mobilizados para trabalhar no Andraus. Eu tinha uma especialidade que era o uso de espuma mecânica atirado à distância por canhões, e foi a minha tarefa naquele dia, abater aquele fogo por espuma mecânica, a mesma que a gente usa em aeroportos. Mas no incêndio do Joelma, nos anos 80, conta o testemunho do jornal da Assembleia de Deus, que no 14º andar havia um presbítero da Assembleia de Deus, ministério do Belém, parece. O fogo tomou conta. Todas as pessoas que estavam ali estavam torradas. Este homem de Deus, no meio daquela impossibilidade, ele clama a Deus. E ele diz estas palavras segundo o testemunho
escrito naquele jornal. Ele dizia: Senhor, o Senhor foi o quarto da fornalha, e o Senhor pode estar presente aqui neste lugar. E ele conta que um ser abençoado, depois dessas palavras, pegou-o pela mão, e ele desceu por uma escada que pegava fogo, 14 andares, até que ele pudesse sair no primeiro andar. No dia seguinte, um jornal de São Paulo descreve: um crente saiu do fogo sem queimar. E ele conta que, quando nada mais tinha solução e resposta, Deus respondeu o seu pedido. Sabe, você precisa aprender a pedir socorro. Você pode chorar depois, mas comece pedindo socorro a Deus. Vai reclamar depois, vai blasfemar depois, fale os palavrões que você conhece, mas depois, antes, experimente o impossível de Deus. Se você for a Tel Aviv, em Israel, você vai encontrar no centro de Tel Aviv um memorial ao profeta Elias. E não é idolatria, mas é o respeito que Israel tem pelo maior profeta que eles tiveram. Elias experimentou isso no Monte Carmelo, diante de Baal, diante de um Deus estranho, diante de um rei, um déspota, diante de uma mulher idólatra, diante de profetas malignos. Ele clamou a Deus e Deus respondeu, e respondeu com fogo, e o abençoou. Toda a vida de Elias foi cercada pela manifestação divina, mas ele sempre creu. Você precisa aprender a colocar Deus em prova. Ponha. É como o livro de Malaquias, falando a respeito de dízimo, ele diz: fazei prova de mim. Fazei prova de mim para ver se eu não abro as janelas dos céus em relação a você. E o livro do profeta Malaquias ensina exatamente a importância de você ofertar na casa de Deus, abençoar o povo, dividir. Ele diz: me prova e vede se eu não abro as janelas dos céus. Você precisa aprender isso. Você precisa disponibilizar-se. Eu quero aprender a como mexer com Deus. Deus não está em rituais repetitivos. Deus não está em palavras de ordem. Deus está em atitudes. Em atitudes. E estas atitudes são demonstradas nestas horas mais difíceis. A palavra de Deus fala a respeito de líderes como Moisés. Ele não era profeta, mas era líder. E o Senhor o abençoou. O Senhor o abençoou de forma poderosa. Na história, no texto, na vida, eu posso exemplificar para vocês muita coisa a respeito do que é impossível. Alguns de vocês estão vivendo um momento de dificuldade. Deus pode intervir nas tuas dificuldades, mas você pode resolvê-las. Você saberá como resolver. Deus vai dar para você discernimento de como fazê-lo. Deus vai dar a direção. Deus vai dar nas coisas mais simples, nas coisas mais difíceis. O Senhor sempre vai dar como o modus operandi, como você faz, de que forma você faz. E o impossível, põe para Deus. Coloca diante de Deus. O recado desta noite é esta a direção.
a direção de quem tem o 124 como o cântico da sua própria vida. Eu não tenho uma religião, eu não tenho um pastor, eu tenho Deus. Deus é o meu refúgio presente na minha vida. Sem Ele, nada eu posso fazer. Não há como fazer alguma coisa sem Ele. Tudo posso nele. Tudo posso no Senhor. Todas as coisas me são possíveis através do Senhor Jesus. Eu abençoo você. Declaro a bênção de Deus sobre a tua vida.